Essa é uma questão tradicional clássica que envolve o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Na verdade, questões que envolvem grandezas proporcionais são resolvidas através de regra de 3. Aqui fala que para construir uma laje de 7 centímetros de espessura, foram gastos 35 sacos de cimento. Cada saco de cimento pesa 40 quilos. Quantos quilogramas de cimento teriam sido economizados se a laje tivesse sido construída com 5 centímetros de espessura? Um detalhe importante na hora de escrever uma regra de 3 é utilizar somente grandezas que têm seus valores modificados. No caso aí, a ideia é, quanto maior a espessura da laje, maior o número de sacos de cimento que vai ser utilizado. Então as duas grandezas que a gente vai relacionar são essas, ó. Espessura da laje e o número de sacos de cimento. Depois de estabelecer quais são as grandezas que fazem parte da regra de 3, a gente vai completar os dados, indicar os dados que estão lá no enunciado e nessa tabela. De início, se a espessura for de 7 centímetros, o número de sacos de cimento que foi utilizado é 35. Diminuindo o número da espessura para 5 centímetros, eu vou indicar aqui como sendo x o número de sacos de cimento. É claro, né? Reduzindo de 7 para 5 a espessura, menor o tamanho, menor a quantidade de material que vai ser produzido, menor também vai ser o número de sacos de cimento. Nesse caso, as grandezas são chamadas de diretamente proporcionais. Como que a gente descobre o valor do x? Forma as duas frações. No primeiro lado da igualdade, escreve a fração que tem o x, então 35 sobre x. No segundo lado do igual, escreve a outra fração na ordem que está lá na tabela da regra de 3, ou seja, 7 dividido por 5. Agora, desenvolvimento algébrico. Fração igual fração, faz isso, multiplica extremos e meios. Né? De um lado, eu vou ter que multiplicar o 7 pelo x, 7 vezes x, né? Vai dar 7x, deixa indicado. E do outro lado, multiplicamos o 35 e o 5. 35 vezes 5 é 150, mais 25 é 175. Para continuar, o 7 está multiplicando, vai para o segundo lado dividindo. Então o x vai ser igual a 175 dividido por 7. Na hora de fazer essa divisão, a gente vai descobrir que o x vai ser igual a 25. Então, x igual a 25. Em problemas que tem regra de 3, é sempre importante escrever depois de cada conta a unidade de medida daquilo que você acabou de descobrir. No caso, são 25 sacos de cimento. São 25 sacos de cimento. Então, se a laje tiver 5 centímetros, serão gastos ao todo 25 sacos de cimento. Voltando para a pergunta que foi feita no enunciado. A gente tem que descobrir quantos quilos de cimento teriam sido economizados caso a laje tivesse esse tamanho menor. Então, vão ser gastos 25 sacos de cimento. Primeiro, de quanto que foi a economia? Quantos sacos de cimento vão ser gastos a menos? Então, a economia em número de sacos de cimento vai ser de... Inicialmente seriam gastos 35. Vão ser efetivamente gastos 25, então a economia vai ser de 35 menos 25, 10 sacos de cimento. Se a economia é de 10 sacos de cimento, o número de quilos que isso corresponde é obtido multiplicando 10 pela quantidade de quilos em cada saco de cimento, que de acordo com o enunciado é de 40 quilos. Então 10 vezes 40 igual a 400 quilogramas.
Então, resposta da questão: quantos sacos de cimento foram economizados? 10 sacos de cimento. Quantos quilos de cimento que foram economizados? A resposta é 400 quilos. Então essa aqui é a resposta do exercício, questão que envolve grandezas diretamente proporcionais, regra de 3. Então, além da regra de 3, a gente teve que fazer umas 2 ou 3 contas a mais para adequar o nosso cálculo aí ao que o problema pediu. Resposta, então, 400. Fico por aqui, então.